Gostaria de convidar a igreja para que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. Livro de Êxodo, capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de uma nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que este povo é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos os teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, eu sempre fico contando as histórias. Sempre que eu vou contar uma história minha, eu lembro do Vilas, que o Vilas fica pensando: mas esse baiano tem história, né? Mas é o jeito que eu sempre lembro de algo que faz associação à pregação. Eu morei do 1 aos 4 anos de idade numa cidade chamada Wagner, que fica na região da Chapada Diamantina. Alguns conhecem aqui, outros têm vontade de ir. É como se fosse Pirenópolis da Bahia. Um lugar muito bonito. E meus pais se mudaram para João Dourado, onde eu morei a maior parte, né, da minha vida.
dos 5 aos 19, 20 anos. E logo quando a gente chegou em João Dourado, a gente se mudou algumas vezes. E a terceira casa onde a gente morou, a gente ficou ali pelo resto do nosso tempo em João Dourado. E a gente começou a fazer amizades, começou a conhecer colegas. Gente, criança gosta de arranjar problema, não é verdade? Gosta de arranjar confusão. E eu e meu irmão, a gente se deparou com uma criança que era maior do que a gente, que batia na gente toda semana. Era igual gato e rato, passava um, daqui a pouco passava dois correndo. Briga o tempo todo e a gente sempre apanhava. E às vezes chegava em casa, falava com minha mãe, e minha mãe é uma mulher muito dócil, muito tranquila. Falava, filhos, mas vocês têm que ter cuidado, vocês precisam, sabe, se afastar. Se sabe que vai ter problema, não fica ali. E minha mãe sempre falou isso. Mas um dia, eu não lembro bem qual foi a situação, esse garoto, que hoje é meu amigo, não tem mais rivalidade nenhuma, ele começou a correr atrás do meu irmão, começou a correr atrás de mim também, e nós entramos em casa, no portão, e ele entrou atrás. Olha que ousadia. Foi para bater na gente dentro da nossa casa. E minha mãe estava lavando a área. E minha mãe, quando viu aquilo, a gente entrando com o olho arregalado desse tamanho, com medo. E um menino bufando atrás, com raiva, que minha mãe viu aquilo. Gente, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu já vi minha mãe brava, mas aquele dia. Hoje eu entendo aquela expressão, né? Uma ursa parida. Minha mãe deu um grito com esse menino. O que é que você está fazendo dentro da minha casa? O menino arregalou o olho. Sai daqui. Você é louco? Toca num menino desse aqui para você ver. Vem, encosta o dedo em um deles aqui. Gente, os três ficaram assustados. O menino e eu e meu irmão. Eu nunca vi uma mulher brava daquele jeito. Não, porque eles nada, eu não quero saber por quê. Se você encostar um dedo no filho meu, você vai ver. Eu quero ver que essa seja a última vez que você correu atrás de um filho meu. Não, desculpa, tia, desculpa. Saiu caladinho. Minha mãe estava tão brava que ela falou algo que ela não deveria. Próxima vez que vocês apanharem desse menino, vocês vão levar uma surra aqui em casa também. Minha mãe já estava assim. Queridos, eu acredito que todos vocês conhecem alguma pessoa que se revelou dessa maneira. Sabe aquela pessoa, aquela mulher quietinha, caladinha, aquele homem que parece que não faz mal uma mosca, mas em um determinado dia você teve o desprazer de vê-lo no ápice da sua ira? Esse texto se refere a uma circunstância como essa. Irmãos, o povo de Deus ficou 400 anos no Egito. E é importante a gente entender que no Egito não havia religião judaica, não havia culto, não havia templo. O povo de Deus não conhecia o seu próprio Deus, não sabia o nome do seu Deus, tanto que eles falavam o Deus dos nossos pais. O povo de Deus que cresce no Egito, os hebreus, os filhos, os descendentes de Jacó, eles crescem sem referência nenhuma. Os deuses que eles conhecem são os deuses do Egito. E aí Deus levanta Moisés como libertador, fala, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai libertar o meu povo. E Moisés fala, Senhor, que bom que o Senhor apareceu. Tem 400 anos que a gente está aqui esperando alguma coisa acontecer. E primeira coisa que eu quero te perguntar, qual é o teu nome mesmo? Gente, o povo de Deus não sabia nem o nome do seu Deus. Porque, Senhor, quando eu descer para avisar para o povo, os descendentes de Jacó, que o Senhor apareceu, eles vão querer saber qual é o nome do Senhor. E Deus fala, diga que o eu sou o enviou. Então Deus passa aquele período trazendo pragas ao Egito, que isso durou em cerca de 1 ano, diferente do que a gente acha que foi assim 1 mês, né, igual aparece na novela. Foi 1 ano de praga e destruição para o Egito. E aquele povo é tirado do Egito. Aquele povo é liberto do Egito. E Deus se revela ao seu povo. E Deus, no Monte Sinai, irmãos, Deus se casa com o povo de Israel. Deus se casa com o seu povo. E Deus traz ali leis
Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E era comum naquela época que o libertador tivesse poder sobre aquele que era libertado. O povo, quando alguém chegava e libertava de outro reino, aquele povo não era emancipado, aquele povo passava a pertencer a outra nação. Então, como Deus foi o libertador do seu povo, Deus passa a ser o dono do seu povo. E Deus se casa com o seu povo. E no final daquele casamento, dos votos, o povo concorda. E fala assim, sim, Senhor, nós nos submeteremos à tua lei, nós nos submeteremos à tua vontade. Deus se casa com o seu povo. E no verso 32, a noiva, a esposa de Deus, o trai. É isso que acontece. Em plena lua de mel, Deus é traído. E Deus se ira diante disso. E por que eu contei essa história no início? Irmãos, situações extremas têm a capacidade de revelar quem somos. Situações onde nós somos provocados têm o poder de revelar o que há dentro de nós. Qual é o nosso caráter? No dia que eu vi a minha mãe explodindo daquele jeito, minha mãe não se transformou em uma outra mulher. Minha mãe revelou o seu instinto materno protetor. Deus foi provocado pelo seu povo. Quando Deus entrega a lei a Moisés, Moisés volta para o monte. E depois de um período ali de 40 dias, o povo fala, Arão, esse Moisés está demorando demais. Faze-nos deuses para que vão adiante de nós. A gente precisa chegar à viagem e chegar na terra prometida. A gente precisa seguir viagem e chegar na terra que Deus nos prometeu. E o povo quebra logo o primeiro e o segundo mandamento. Eles fazem um bezerro de ouro e se prostram diante dele. E é por isso que a idolatria é associada ao adultério na Bíblia. Em vários momentos Deus fala que Israel era pior do que uma prostituta. Esse adultério espiritual vai acompanhar o povo de Deus por muito tempo. E se não me engano, por boca de Ezequiel, Deus fala com o seu povo, vocês são piores que uma prostituta. Porque uma prostituta recebe pelo que faz. Mas vocês, Israel, vocês se prostituem de graça e ainda dão presente para os seus amantes. Vocês não me honram, vocês não me respeitam. E o povo provoca a ira de Deus. Assim como aquele meu antigo rival provocou e fez revelar o caráter protetor da minha mãe, o pecado do povo vai revelar algo sobre o caráter de Deus. E é sobre isso que eu queria ver com vocês essa noite. O que é revelado a respeito de Deus, dentro desse contexto de pecado e de traição? Primeira coisa que Deus revela ao seu respeito nessa passagem, a sua fidelidade. Primeira coisa que Deus revela, logo após ser traído, é a sua fidelidade. Veja o verso 1, por favor. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Gente, a primeira coisa que Deus revela é a sua fidelidade. Deus está irado com o seu povo. E é interessante porque Deus fala o seguinte, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito. É como se Deus falando, não tem mais nada a ver com vocês aqui. Daqui para frente, Moisés, é você e esse povo que você tirou do Egito. É como se Deus estivesse rompendo com o seu povo, fala, ó, eu não tenho mais nada a ver com esse povo.
E Deus fala o quê? Sobe e vai para a terra que eu prometi. Vai para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus está dizendo, eu me casei com esse povo. E eu fiz uma promessa a Abraão. Um dia eu falei para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Eu vou te dar uma terra maravilhosa, Abraão. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa é reafirmada com Isaac e com Jacó. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus está cumprindo essa promessa. Não só de dar a terra, mas tornar o povo de Deus uma nação. Porque enquanto eles estavam presos no Egito, o povo de Deus era povo, não era nação. Não havia uma lei estabelecida sobre eles. Não havia uma sociedade estruturada com suas leis, com o seu governo. E quando Deus dá a lei para o povo, Deus está transformando aquele povo que estava escravo em uma nação estabelecida. E Deus fala, eu fui traído, mas eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa a Abraão, que eu daria uma terra à descendência dele. E eu não vou descumprir. Queridos, isso é extraordinário. Deus é traído. E o que Deus se revela, o que Deus revela ao seu respeito, naquele contexto é fidelidade. Eu sou um Deus que cumpro promessas. Eu sou um Deus que mantém a minha palavra. Irmãos, eu já cansei, eu nem sei quantas vezes meu pai prometeu alguma coisa e depois ele não quis mais cumprir porque eu tirei nota baixa. E vocês certamente, né? Mas pai, mas mãe, o senhor falou que ia me levar. Não, sim, mas você não levou a sério? Mas o senhor não falou nada, o senhor disse que ia me levar. Não importa. Quantas vezes vocês já fizeram isso com os filhos de vocês? Prometeu uma coisa, ó, vou te levar no cinema domingo. Vou te levar no cinema sexta-feira. Aí na semana o menino briga na escola. E vai chegando o dia, pai, e o cinema? O cinema? Como assim o cinema? Você quase me mata de vergonha na reunião com os professores. Reunião pais e mestres. E agora quer ir para cinema? Você merece uma surra. Ou seja, prometeu uma coisa, mas por causa do pecado, do deslize do garoto, a promessa é retirada. Deus não faz isso. Deus é fiel. Deus não volta atrás. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com você e comigo. Com o seu povo, e Deus não quebra essa aliança. Irmãos, nós somos tão incompetentes que nem competência para quebrar essa aliança a gente tem. Nem o nosso pecado é capaz de invalidar a promessa de Deus. Paulo fala isso em Gálatas, que Deus não invalida a promessa por causa da lei. A primeira coisa que Deus revela ao seu povo, lembrando, irmãos, que o povo de Deus não conhecia o seu Deus. O povo passou 400 anos no Egito sem saber quem Deus era, sem saber seu nome. Saíram de lá assim, extasiados, com as maravilhas que Deus fez, com aquele tanto de praga, o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas. E saíram falando, rapaz, mas esse Deus nosso é brabo mesmo, né? Olha o que ele fez com os egípcios. E o povo sai admirado. Mas é um povo que não conhece o caráter do seu Deus. E naquele contexto de infidelidade, Deus revela a sua fidelidade. Deus é o Deus que cumpre com a sua palavra. Amém? Segunda coisa que Deus manifesta nessa circunstância é a sua santidade. Verso 3. Deus fala o seguinte: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho.
Querido, Deus revela aqui a sua santidade. Deus fala, eu não vou aguentar caminhar nesse deserto com esse povo, não. Eu sou um Deus santo. Eu não tolero o pecado. E eu mal fiz uma aliança com esse povo. O primeiro mandamento que eu dei foi, não façam deuses. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Não adore outros deuses. Ainda mais, e não tentem fazer uma representação minha. Não façam imagem de escultura para tentar me representar. Primeiro, vocês nunca me viram. Como é que vocês vão fazer uma imagem minha se vocês nunca me viram? Segundo lugar, eu não sou como os deuses pagãos que vocês conhecem, que podem ser captados e encontrados em determinado lugar. Porque aquele povo acreditava, irmãos, que a divindade, que o objeto adorado, continha a divindade. E Deus falava, não faça não, porque eu não vou estar nesse lugar onde vocês estão me colocando. Em terceiro lugar, Deus queria ser diferenciado da sua criação. Como as religiões panteístas que a gente conhece, né? Que Deus é a água, que Deus é a árvore, que Deus é o boi, que Deus é isso. Não. Essas coisas revelam a grandeza de Deus. Para quem está no start aí, né? É a revelação geral. A natureza revela o caráter de Deus. A grandeza, a majestade de Deus. Mas a criação não é Deus. Deus não se confunde com a sua criação. E os primeiros mandamentos que Deus estabelece são os primeiros a serem quebrados. Deus fala, eu sou um Deus santo. Eu não vou dar, como diz Goiânia, eu não vou dar conta de andar no meio de vocês. Irmãos, o contexto em que Moisés encontra aquele povo é um contexto que a gente não consegue compreender aqui com essa leitura breve. Diz que o povo, quando fez o bezerro de ouro, eles se levantam para festejar. E a expressão ali, irmãos, é uma expressão de festa pagã, regada a bebida e orgias. Moisés, quando ele desce do monte, ele vê o povo de Deus, que acabaram de se casar, no meio de uma orgia. Foi isso que ele viu. Gente, desculpa a expressão, Deus fica louco com aquilo. Deus fica louco com aquilo. Deus é um Deus santo que não consegue tolerar o pecado. Em Apocalipse a gente vê essa descrição dos sentimentos de Deus a respeito da igreja de Laodiceia. Deus fala, eu estou com vontade de vomitar vocês. Vocês me dão nojo. Deus está falando isso para a sua igreja, para o seu povo. Que tipo de sentimento nós temos causado ao nosso Deus? Que tipo de sentimento nós despertamos no Senhor? E Deus revela sua santidade e fala, Moisés, eu não consigo andar com esse povo, Moisés. Eu não tolero, eu não aturo isso. Irmãos, uma coisa séria que a gente precisa entender. Deus não se acostuma com o nosso pecado. Deus, Ele não se acostuma com o nosso pecado. E a gente às vezes peca tanto no mesmo ponto, peca tanto ali, sabe, nunca muda, que às vezes a gente começa a acreditar que Deus fala assim, não. Naquele ponto ali é um caso perdido, eu já acostumei. Irmãos, Deus não acostuma com o nosso pecado. Deus é santo. Deus é santo. Deus é descrito na Bíblia como um fogo consumidor. Um fogo que não tolera injustiça, que não tolera iniquidade. E Deus fala a Moisés, eu não vou conseguir andar com esse povo. Segue o caminho só, porque meus olhos não suportam ver isso. Então, irmãos, nesse contexto de infidelidade, Deus revela a sua fidelidade, Deus revela a sua santidade, mas Deus revela também a sua
Ouvindo isso, o povo, estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Ou seja, eles estavam com as roupas das festas no dia em que eles cometeram aquele abominável pecado de idolatria. Eram roupas de festas, aquele povo tira as vestes. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, e te consumirei, tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que hei de fazer. Irmãos, perdão, eu uso óculos, não sei se vocês sabem, mas eu uso óculos. Gente, Deus revela a sua misericórdia. Deus fala assim, Moisés, segue o caminho, porque se eu for junto eu vou matar. Deus está poupando o seu povo do juízo. Gente, isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Isso é um ato de misericórdia. É quando o patrão fala para o seu empregado, fala, ó, você está chegando atrasado o tempo todo. Toda semana você atrasa aqui 20 minutos, meia hora. Eu estou te avisando que a próxima vez que você atrasar, eu estou te demitindo. E o que é que acontece na semana? O peão atrasa. Sabe o que é misericórdia? O patrão fala assim, ó, eu ia te demitir, você merece ser demitido. Você é um péssimo funcionário. Mas eu vou deixar passar. A misericórdia de Deus é quando Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade. O povo de Deus é descrito como um povo de dura cerviz. Sabe o que é isso, gente? É animal do pescoço duro. Quem monta, quem gosta de cavalo, dessas coisas, sabe que tem animal que tem um pescoço duro. Você puxa, ele não vai, ele não responde. E como a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. O povo de Deus estava igual um bezerro do pescoço duro, que não obedece. E Deus fala, Moisés, sabe por que eu não vou junto? Porque se eu for junto eu vou matar. Segue esse caminho só. O meu anjo vai com vocês. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Mas se eu for junto, Moisés, eu vou matar esse povo. Então segue sozinho esse caminho, Moisés. Gente, misericórdia. Misericórdia de Deus. Eu queria que você abrisse no Salmo 103. Verso 8. Texto bastante conhecido. Salmo 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Queridos, o que o salmista está dizendo não é que Deus não nos repreende. O salmista não está dizendo que Deus não nos castiga. Que o Senhor não nos corrige. João trouxe essa palavra para a igreja. Eu repreendo e corrijo aos quanto amo. O que o salmista está dizendo é que Deus não nos trata de maneira correspondente aos nossos pecados. Deus não nos trata na proporção em que pecamos. Queridos, tem pai que é muito rígido. Eu conheço criança que apanha todo dia. Porque desobedecem todo dia. E o pai é rígido, a mãe é rígida. Eu apanhei muito quando era criança. E eu fico pensando, falei, Deus,
Se toda vez que a gente peca, o Senhor fosse tratado do jeito que a gente merecia, irmãos, misericórdia de nós. Faça uma reflexão da tua vida. Eu estou fazendo uma da minha aqui. Lembra daquele pecado seu que você tem sido negligente? Aquele pecado que você já acusou na mente, você sabe, nossa, isso aqui realmente. Imagina se Deus fosse te punir todas as vezes que você comete esse mesmo pecado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por isso, irmãos. Deus é misericordioso. Deus não nos retribui segundo a nossa iniquidade. Porque se Ele fizesse isso, nós não estaríamos aqui para contar a história. E é por isso que Deus fala, Moisés, segue. O meu anjo vai, ele vai dar vitória a vocês, ele vai caminhar com o povo. Mas se eu for junto, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é pecador. É um povo do pescoço duro. É um povo que frequenta a igreja domingo após domingo. É um povo que vai ao encontro da palavra, vai ao encontro dos homens, encontro das mulheres. Mas permanecem negligentes. Permanecem pecando contra a minha palavra. Permanecem me ofendendo, ofendendo a minha santidade. Deus tem sido misericordioso com você. Deus tem sido misericordioso comigo. Eu olho para a minha vida às vezes, e como é difícil pregar isso. Eu falei, Deus, se o Senhor fosse passar um fogo aqui nessa igreja, o primeiro a ser queimado era eu. Que estou na frente falando. Mas Deus é misericordioso. Entenda isso. Você permanece na presença de Deus porque Deus é misericordioso. E Ele não tem te dado e não tem nos dado aquilo que a gente merece de fato receber. A misericórdia de Deus nos arranca do inferno. A misericórdia de Deus nos esconde da sua ira. E Deus revela ao seu povo a sua fidelidade. Deus revela ao seu povo a sua santidade, a sua misericórdia. E em último lugar, Deus revela também a sua graça. A partir do verso 7, irmãos, o texto começa a nos trazer aqui uma descrição de como é que Deus se relacionava com o seu povo. E é interessante, porque começa a falar que Moisés montava uma tenda. Aqui nessa época ainda não existia o tabernáculo ainda não havia sido construído, nem estabelecido por Deus. E todas as vezes que Deus ia falar com Moisés, Moisés se afastava das tendas, montava uma tenda fora, era chamada tenda da congregação. Então, provavelmente, pode ser que aquela tenda era uma tenda de reuniões das lideranças, provavelmente. Mas o fato é que quando Deus ia falar com Moisés, o povo não ia junto. No capítulo 19 de Êxodo, é a primeira vez que Deus fala com o seu povo. Toda vez que o povo vai receber uma mensagem, é Moisés que conversa com Deus. É Moisés que se afasta para receber as instruções no monte. Mas no capítulo 19, Deus fala, Moisés, traz meu povo, que eu quero conversar com o meu povo. Depois vocês leem o capítulo 19. Gente, diz que aquele monte saía fumaça, era relâmpago, era raio, era fogo. O povo ficou assombrado. E eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz daquele Deus santo e poderoso. Depois desse culto, sabe o que aconteceu? O povo foi atrás de Moisés e falou, Moisés, ô moço, não traz a gente aqui mais não. Falou, Moisés, toda vez que for falar, vem sozinho e fala, porque eu fiquei com medo. Eu pensei que ia uma língua de fogo me queimar, sair daquele monte. O povo ficou assombrado diante da santidade de Deus, diante do poder e da majestade de Deus. E o povo fala, Moisés, quando for conversar, pode ir sozinho, a gente não faz questão de vir não, traz só o recado, porque que coisa assombrosa é a presença de Deus. E Moisés, toda vez que ele vai falar com o povo, Moisés entra na tenda, uma coluna, uma nuvem desce sobre a tenda, e Deus fala. E a partir do verso 7, o texto diz que Moisés ia caminhando, o povo ficava todo mundo olhando de longe,
Moisés entrava na tenda, o povo via Moisés só de costa. Quando Moisés entrava, a nuvem descia e o povo começava a adorar a Deus de longe. O que o texto está dizendo é como se estivesse abrindo um parêntese para dizer o que é que acontecia a respeito da revelação de Deus para o seu povo. De que maneira Deus revela a sua graça nesse texto? A partir do verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Gente, o que Moisés está fazendo aqui é intercedendo pelo povo. Moisés, ele é uma figura de Cristo. É o representante de um povo pecador. É isso que Moisés simboliza. Às vezes nas historinhas que a gente conta para as crianças, né? A gente tem que ser como Moisés, que era fiel a Deus, e isso e aquilo. Gente, o que o texto está dizendo é que nós somos o povo, e Cristo é Moisés. Cristo é aquele homem santo, que é aprovado por Deus, que acha graça diante de Deus e intercede pelo seu povo. E é isso que Moisés está fazendo, intercedendo pelo seu povo. Ele é o sacerdote, ele que está fazendo aqui, a gente chama o meio de campo, ele é o intermediador entre Deus e o povo. E Moisés fala: Senhor, tu disseste para eu seguir a viagem. O Senhor disse que eu achei graça diante dos teus olhos. O Senhor disse que gosta de mim, o Senhor disse que olha para mim e sente alegria, apesar de quem eu sou. Essa é a conversa de Moisés com Deus. Verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está bravo. Eu sei que o Senhor é um Deus santo. Quando o Senhor apareceu para mim, o Senhor disse: vai libertar o meu povo. Mas o Senhor está tão bravo que o Senhor está dizendo agora que é meu povo. Não é meu povo, Deus, é o teu povo. É a tua nação. Moisés está intercedendo pelo povo. Verso 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Tanto Moisés quanto o povo entende que a coisa mais especial que eles tinham não era a promessa da terra. Era a graciosa presença de Deus no meio deles. Porque o povo poderia dizer o seguinte: opa, ele disse que não vai com a gente? Pois é, ele falou que não vai mais com a gente. Mas a terra, ele disse que vai dar, né? Não, então é até bom que a gente pode ir mais tranquilo, de boa, sabendo que ele não vai nos punir. A gente vai conquistar a terra, a gente vai ter vitória sobre os inimigos, sem ter a presença ameaçadora dele no nosso meio. Mas o povo começa a tomar conhecimento do caráter do Deus. O Deus deles. E o povo fala: Moisés, a gente não queria só a terra. A gente não quer se distanciar do nosso Deus. A gente pecou, a gente errou. E Moisés faz essa intercessão, fala: Deus, a coisa mais importante que nós temos é a tua presença no nosso meio. Não nos prive da tua presença. Se é para ir conquistar a terra prometida, mas se o Senhor não for conosco,
eu também não vou, eu não saio daqui. Moisés não abria mão da presença de Deus no meio do seu povo. Verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Lembrando que Deus está revelando aqui a sua graça. E Moisés fala isso. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Gente, Moisés não está querendo ensinar nada para Deus. Na verdade, aquela situação e a maneira como Deus se comporta diante do povo desperta em Moisés uma intercessão que revela a consciência de que ter a presença de Deus no meio deles era um ato de graça. E essa é a diferença, irmãos, entre misericórdia e graça. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Quando Deus não nos pune conforme nós merecemos. Mas a graça é um favor imerecido. A graça é quando aquele funcionário que chegou atrasado, além de não ser demitido, ele ainda recebe aumento de salário no final do mês. Isso é graça, é um favor imerecido. E nós não merecemos a bondade, a misericórdia e a presença de Deus no nosso meio. E Deus fala isso para Moisés: não, Moisés, eu vou com vocês, pode subir. Eu não vou me apartar do meu povo. Eu sou um Deus gracioso. Eu sou um Deus que dá aquilo que o meu povo não merece. Eu sou um Deus que derrama bênção sobre aqueles com os quais eu fiz uma aliança. E Deus, lembrando, nesse contexto de infidelidade, nesse contexto de adultério, Deus revela a sua santidade, Deus revela a sua fidelidade, a sua misericórdia e a sua graça. Queridos, o que é que a gente faz depois disso? O que é que a gente faz depois de entender que nós somos um povo pecador, que comete adultério constantemente, pecamos contra o nosso Deus e sabemos que Ele mantém a sua palavra firme? A consciência da graça de Deus, a verdadeira consciência da graça e da misericórdia de Deus, não desperta no nosso coração um descomprometimento, um descompromisso, nem sei mais aqui a palavra que eu uso. Mas o fato é que quando a gente tem consciência da graça de Deus, a gente não pensa assim: ah, quer dizer que se eu pecar eu não perco a salvação? Não, eu falo assim: Deus, eu sei que nem os meus pecados têm poder de invalidar a tua promessa. E por o Senhor ser um Deus tão gracioso, por o Senhor estar me sustentando até hoje, por o Senhor não estar me dando aquilo que eu merecia, Deus. Eu quero pedir ao Senhor: Deus, santifica a minha vida. Porque a única coisa que eu posso fazer é uma resposta de santidade na minha vida. Porque o nosso amor, a nossa gratidão para com Deus, por aquilo que Ele fez por nós, só pode ser demonstrado dessa maneira. E Jesus falou isso: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Você quer mostrar amor, gratidão, por um Deus tão misericordioso, ter te resgatado das trevas? Vive em santidade. Busca o Senhor. Santifica a tua vida. Chega em casa, faz a lista de pecados que você tem lutado e não tem conseguido. Fala: Deus, essa semana eu vou fazer um jejum. Deus, essa semana eu vou buscar quebrantamento diante do Senhor. Porque eu não quero permanecer como eu estou. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera do seu povo. Um povo que reconhece o seu pecado, um povo que reconhece que não é merecedor, mas um povo que busca santificar a sua vida todos os dias.
não para conseguir alguma coisa. Não para acreditar que a gente, todo dia que a gente faz uma coisa boa, a gente vai aumentando o tijolinho da nossa salvação. Não, isso não existe. É graça, é misericórdia de Deus a nossa salvação. Mas como resposta de gratidão a um Deus santo e fiel que tem nos sustentado.